Olá, meu amigo e amiga. O bilionário fanfarrão de extrema-direita, o senhor Elon Musk, deu uma recuada vexatória e desmoralizante aqui no nosso país, e isso na visão da própria direita brasileira, que acreditou nas fanfarronices e nas bravatas desse senhor, que disse que não acataria as determinações do ministro Alexandre de Moraes, comandando o Supremo Tribunal Federal do nosso país. Pois bem, não só cumpriu, como cumprirá outras determinações se quiser ver os seus negócios ainda funcionarem aqui no nosso país. Mas esse episódio todo está revelando que nós não estamos apenas diante de uma questão jurídica, está colocando o nosso país no centro de outras questões que envolvem muito poder e transações no mundo da geopolítica. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos aqui no nosso país, as repercussões e trazer algumas informações que não estão circulando aqui no nosso país sobre essa história toda que conecta, inclusive, as eleições municipais aqui no nosso país, a nossa soberania, a nossa democracia, com o que está acontecendo na eleição nos Estados Unidos da América, com repercussões por lá também. Bom, antes de entrar nesses temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê sempre seu joinha, o seu comentário, porque aqui é muito importante. E, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com as capas dos principais jornais no Brasil. Todos eles estão abordando o crescimento do PIB no trimestre, que foi acima da projeção, né, do mercado e de vários analistas. Folha de São Paulo dando notícias em manchete com essa perspectiva, com essa informação, o Estado de São Paulo, o Globo, e exceto os jornais que cuidam de outros assuntos, mas os jornais que tratam mais de economia, eles vão tratando desse fato assim, com muito destaque, né? Mesmo ontem no Jornal Nacional, o que nós vimos foi uma matéria absolutamente positiva. Isso para o governo Lula, o que desespera bastante esses extremistas de direita aqui no nosso país e os urubus econômicos, né? Vamos acompanhar aqui a abertura do Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. A economia brasileira cresce acima do esperado. 1,4% no segundo trimestre. Indústria, serviços, o consumo das famílias e do governo puxam a alta. O investimento também aumenta e sinaliza um avanço sustentável. O Brasil... Bom, e aí, seguinte, aí depois teve uma matéria muito longa, né? Mas essa foi a matéria do Jornal Nacional, muito positiva, que tem a maior repercussão aqui no nosso país no plano comunicacional. No entanto, o jornal impresso, que representa o pensamento da elite empresarial, o financismo, os grupos econômicos internacionais aqui no nosso país, parte numa outra direção. Vejam a opinião do Globo. Eles colocam isso aqui. Alta do PIB traz apenas satisfação fugaz. Ou seja, o que está acontecendo agora é uma coisa muito corriqueira, né? Isso aí não tende a não se sustentar. Apesar do desempenho acima da expectativa, o resultado reflete limites do modelo petista de crescimento. Mas o modelo petista de crescimento hoje sempre foi o modelo adotado nas últimas décadas aqui no nosso país, tanto pelos governos petistas como alguns outros governos com a diminuição de investimento social. O governo Lula é um governo que dá mais prevalência à proteção dessas camadas mais pobres aqui no nosso país. No entanto, nós sabemos que o modelo brasileiro está longe de ser um modelo que leve o nosso país a um desenvolvimento sustentável a longo prazo. Até porque, com a dívida que o Brasil possui, essa situação fica insustentável a longo prazo, é impagável. Eu mostrei aqui para vocês o crescimento da nossa dívida pública, se ele não for estancado, não vai ter política econômica que dê resultado no nosso país. Isso precisa ser debatido aqui no Brasil. E aí a gente vê esse tipo aqui de fala infame, né, ou de escrita infame aqui no Globo. Foi a sua opção de oferecer reajustes salariais a servidores federais, aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então, quer dizer, o jornal está dizendo que não tinha que aumentar os servidores públicos, que ficaram 6 anos sem reajustes, ou seja, tiveram seus salários esmagados. E também não era para aumentar o salário mínimo acima da inflação.
e adotar outras medidas que ampliaram gastos, em vez de estimular a eficiência no setor público. Eles nunca tocam nos juros da dívida, né? Se o Brasil enfrentasse a questão dos juros da dívida, a gente pagasse menos com isso, sobraria muito mais dinheiro para a gente emancipar o nosso país. Esse é um debate necessário que a gente todos os dias tem falado aqui no nosso portal. Mais adiante eles colocam: o Brasil precisa de mais competição. E aí, a concorrência estrangeira também precisa ser estimulada. Barreiras comerciais impostas há décadas já se mostraram contraproducentes. Então tem que quebrar todas as barreiras, deixar todas as empresas venderem tudo aqui, acabar com a indústria nacional, acabar com os empregos nacionais. É isso que essa elite do Jornal o Globo aqui, o representante do Jornal o Globo, quer. O fato de países ricos terem adotado políticas mais protecionistas em nada muda a realidade. Então, os outros países podem ter proteção das suas indústrias, dos seus mercados, da sua população, exceto o Brasil, né? Gente, é um servilismo, né? Pilantra, bandido, e isso a gente tem que denunciar aqui em espaços como o nosso. Bom, avançando aqui, a gente vê notícias como essa aqui. Brasil fica em segundo lugar no ranking de crescimento do PIB no segundo trimestre. Tem uma ressalva para fazer. O Brasil ficou estagnado durante tantos anos que qualquer situação que a gente suba um degrau é muito importante, mas o nosso déficit social continua o mesmo de 20, 30 anos atrás. A gente teve algumas melhorias, mas enfim, esse tipo de política econômica que nós temos em países como o Brasil não ajuda o Brasil a sair desse grande abismo, dessas grandes diferenças sociais. Enfim. Há sempre aquele discurso, né? A correlação de forças no Congresso Nacional não permite, o Congresso é conservador. Gente, mas isso tem que ser enfrentado. Nós temos um presidente que teve mais de 60 milhões de votos. Isso é um capital político. Não dá para todo mundo ter esse comportamento resiliente e resignado, porque nas próximas eleições nós teremos mais gente fazendo, inclusive, coro nessa sabotagem contra o nosso país. Um Congresso ainda mais conservador, as elites econômicas cada vez mais empoderadas, mais endinheiradas, e o povo cada vez mais despolitizado e cada vez mais refém dessas ferramentas modernas todas aí de desinformação que nós temos. Bom, só para contrastar, o Paulo Guedes, logo no começo do governo Lula, ele fez a profecia que mostra que ele é incompetente, também é um lacaio, é um cara que administrou o nosso país apenas para enriquecer os bolsos dos colegas, dos seus cúmplices, dos seus parceiros, dos seus patrões nacionais e internacionais. Vejamos o que disse aqui o Urubu. Mas você acha que se a gente continuar do jeito que a gente está, por exemplo, a gente pode correr o risco de virar uma Venezuela, uma Argentina, um negócio desse? Seguramente. Para virar Argentina, 6 meses, para virar Venezuela, 1 ano e meio. Como assim? Então pronto, né? Esse é o Urubu que está aí, sumido, né? Está fora do debate público hoje. Ninguém chama ele para falar, o Brasil está crescendo, só errou o Urubu. Pois bem. E aí a gente entra aqui no assunto que tem mobilizado grande parte da imprensa aqui no Brasil e lá fora também. Starlink perde prazo para recorrer contra a decisão de Moraes que bloqueou suas contas. Olha só, as contas ainda continuam bloqueadas, enquanto não forem pagas também as despesas, as multas que o X sofreu aqui no nosso país. E não adianta dizer que são duas empresas, porque todo o conglomerado do senhor Elon Musk está mostrando que elas têm uma unidade de comando. E o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 50, diz que se uma empresa está conectada com a outra através do seu proprietário central, não adianta ela querer lesar a sociedade e querer sair impune, que não vai conseguir. Teremos mais discussões jurídicas, mas isso aqui a gente vai ver na sequência aqui como é que isso está extrapolando o território nacional. Starlink recua e diz que vai bloquear acesso do X no Brasil. Já começou a bloquear. E na direita, não vou nem colocar aqui para vocês os programas, mas eu andei acompanhando. Gente, está um clima assim, Elon Musk recuou, é um fanfarrão, arregou, é covarde, é um falastrão. Enfim, tudo isso é verdade. E os programas de extrema direita tentando colocar, passar um pano, não é bem assim, não é bem assim. Estão todos aí desconcertados, né? Porque a Starlink vai bloquear também o X aqui no Brasil, então os poucos que ainda estavam acessando as redes vão perder as redes e vão ter que pagar o dinheirinho todo. E aí tem um aspecto muito interessante no meio dessa história toda. Investidores que ajudaram Musk a comprar Twitter já perderam bilhões. Veja o prejuízo. Muito interessante a matéria hoje do Estado de São Paulo, que é uma reprodução de uma matéria feita pelo Washington Post.
Valor do X caiu 72% desde que o bilionário se tornou dono da empresa. Gente, o que teve de bilionário que tomou um ferro gigantesco. E aí a matéria aqui coloca todos os caras que perderam muito dinheiro. Começando aqui com o príncipe Al-Waled bin Talal. Ele investiu 1,890 bilhões de dólares e perdeu 1,360 bilhões de dólares com a brincadeira. Não deve estar curtindo muito. O Jack Dorsey, cofundador e CEO do Twitter, investiu 1 bilhão e perdeu 720 milhões de dólares. Larry Ellison, cofundador da Oracle, investiu 1 bilhão e perdeu 720 milhões de dólares. Aí vem o Sequoia Capital, perdeu 576 milhões de dólares. A VY Capital investiu 700 milhões de dólares, perdeu 504 milhões de dólares. E outras empresas aqui. Ou seja, o senhor Elon Musk arrastou um monte de gente para um buraco e eles não estão nem dando entrevistas para o Washington Post, que o Washington Post procurou para falar. Um outro resmungou ali, olha, esse cara está dando um prejuízo legal para a gente. E as ordens já começaram a ser cumpridas hoje, né? Após recuar, Starlink começa a cumprir ordem de bloqueio do X aqui no nosso país. E a situação aqui no Brasil está conectada com outra lá fora. Por exemplo, o comportamento do senhor Elon Musk aqui, ele está associando o Brasil como se fosse uma ditadura e está fazendo campanha nos Estados Unidos, dizendo que se Kamala Harris ganhar lá, que também será uma ditadura nos Estados Unidos, que eles perderão a liberdade de comunicação, de informação, etc. Aquela patifaria toda. Só que ele está usando a rede dele, que é poderosíssima, para fazer fake news contra a Kamala Harris, chamando ela de comunista, né? Que o comunismo chegará nos Estados Unidos. Essa é uma história que a gente vai debater muito aqui no nosso portal do José, como o comunismo tem servido de bandeira para os extremistas durante tanto tempo. Os conservadores, os mega empresários, os bilionários, os rentistas têm utilizado o comunismo como um fantasma para que a sociedade fique mobilizada com esse pânico, com esse medo, para que eles continuem a praticar o mesmo modelo econômico que massacra, que assalta as mesmas pessoas que ficam com medo do fantasma de algo que não existe, né? Enfim, está fazendo campanha e isso está fazendo com que haja um desequilíbrio nos Estados Unidos. Porque se o cara tem uma rede tão poderosa e ele ataca a Kamala e faz campanha descarada para o Trump, há um desequilíbrio. E a Kamala Harris já começa a colocar no centro da discussão nos Estados Unidos a regulamentação desse tipo de plataforma, porque ela tem dado entrevistas muito interessantes sobre isso, tem publicações dela, onde ela vai comentando isso, olha, que isso não vai poder ficar assim, não. Então, gente, essa situação aqui no Brasil, aliás, tem até alguns canais lá nos Estados Unidos, deixa eu ver se eu pego aqui. Acho que não peguei, não. Acabei apagando aqui, gente. Eu tinha conseguido uma postagem que veio lá de fora, de um cara que coloca a Kamala Harris e o Joe Biden e coloca o Lula e o Alexandre de Moraes. Aí dizendo assim, olha, ditadura no Brasil, está vindo a ditadura para os Estados Unidos. Ou seja, uma patifaria muito grande. Só que é o seguinte, a Kamala Harris ganhando as eleições nos Estados Unidos, essa questão aí vai causar mais danos ao senhor Elon Musk e a patota de bilionários que está ao seu redor, que apostou as suas fichas na cabeça desse fanfarrão. São situações que não se comunicam. A genialidade de alguém para ganhar dinheiro e o caráter, ou a falta de caráter, ou problemas de cognição, são situações que podem conviver dentro da mesma criatura, né? É o que a gente está vendo agora. Porque perder essa dinheirama toda, bilionário, multibilionário, não gosta não, né? Bom, eu vou ficar por aqui, mais tarde eu volto para a gente repercutir algumas questões internas relacionadas a isso e também alguns personagens aí que estão surfando no meio de algumas anomalias aqui no nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!